Olá pessoal, nesta videoaula eu vou dar algumas dicas e algumas instruções para a construção do espectroscópio de baixo custo. O espectroscópio de baixo custo ele vai permitir que vocês sejam capazes de ver alguns espectros, claro, né? Como é um espectroscópio, um instrumento de baixo custo, ele vai ser bastante limitado e também vai ajudá-los a poder, nessa elaboração, fazer as imagens, as fotos para a entrega da tarefa. Eu vou dar algumas dicas de como fazer essas fotos também. Então aqui está a relação de materiais. Será preciso uma caixa de cereais. Não precisa ser necessariamente esse tipo de material, né? Você pode ter qualquer outro tipo de caixa, mas essas aqui funcionam bem. Um CD de dados, nunca utilizado. Evite DVD, não é uma mídia que eu possa garantir que vai funcionar, então o CD eu sei que funciona. E ele não deve ter dados, ele não pode ser um CD gravado, ele tem que ser um CD sem dados, novo, portanto. Um rolo de fita adesiva tipo silver tape, pode ser outro tipo de fita adesiva, eu estou mencionando essa porque essa tem bastante aderência, nós vamos precisar de uma fita que tenha bastante aderência. Um rolo de fita isolante preta, é importante a coloração preta, eu vou explicar em breve. Um rolo de fita adesiva transparente, porque nós vamos precisar talvez fazer algumas colagens e aí a fita transparente pode ajudar, mas esse material não é necessariamente utilizável ou necessário para se construir o espectroscópio. Uma régua, uma caneta, uma tesoura e um estilete. Muito cuidado com esse item aqui, o estilete é um objeto altamente cortante, então ele é um pouco perigoso de se manusear e até prefiro que vocês utilizem uma faca de serra ou uma tesoura no lugar do estilete. Estou mencionando ele porque é o material que eu costumo usar em sala de aula, mas eu manipulo esse material, não são os alunos. Então aqui vocês devem tomar um certo cuidado e evitar inclusive o uso do estilete. Substituam por uma faca ou mesmo por uma tesoura. Depois eu vou mostrar a utilidade, para que ele serve, e aí vocês também podem imaginar algum outro material para substituí-lo. Então vamos lá, com o CD, você vai utilizar a tesoura para cortar um pedaço do CD nesse formato aqui como eu estou mostrando, né, um setor circular. Depois de fazer o recorte, o CD é um pouco duro, então tem que ser uma tesoura grande, você tira as pontas para evitar se machucar. A fita silver tape ela serve para você arrancar a tinta dessa parte aqui do CD. Então corta um pedaço da fita, cola aqui em cima, no caso aqui, né? E puxa com força que a tinta vai saindo aos poucos. E aí o CD fica assim, sem nenhuma tinta em cima. Então, portanto, o material transparente. No outro lado, onde está a parte que a gente costuma gravar os dados, né, ali vocês devem tomar cuidado para não arranhar, para não produzir nenhum tipo de deformidade aqui na superfície. Então, esse procedimento de cortar, colar a fita em cima e arrancar a tinta, ele deve ser feito com muito cuidado para não deixar marcas aqui na superfície do CD. Depois é conveniente vocês passarem um paninho para tirar um pouco, se caso ocorra, né, de ficar a marca dos dedos e tal. Então é importante deixar essa superfície bem limpa depois, mas sem arranhões, preferencialmente. Aqui está então a caixa de cereais. Aqui temos a régua, a caneta, ou seja, todos os materiais que foram solicitados, né? Então o que nós vamos fazer? Com o estilete, a gente vai fazer dois cortes, um em cada lado da parte lateral da caixa. Num dos lados faz uma janela de 3 por 4 centímetros. Então aí você pega a régua, desenha aqui um retângulo com 4 centímetros de comprimento e 3 de largura, aqui numa das laterais da caixa. Tendo riscado aqui com a régua e a caneta, aí sim se utilizaria do estilete para cortar fora essa parte do papelão da caixa. Como o estilete é um material perigoso, então recomendo usar uma faca de serra ou uma tesoura, mas você deve tomar muito cuidado para não deformar a caixa, não amassar e não rasgar. E no outro lado, na frente dessa parte aqui, né, mas no outro lado, você faz a outra abertura igual, com 3 por 4, pode ser 3 por 3 também, 3 centímetros de largura por 3 de comprimento também vai funcionar sem problemas. Mas é importante que sejam duas aberturas, uma em cada lateral da caixa, e só toma cuidado de não fazer uma abertura na parte de cima e quando for fazer no outro lado, fazer na parte de baixo. Aí elas não ficam alinhadas, né? Elas precisam ficar uma de frente para a outra. Então esse cuidado deve ser tomado.
Num dos lados, a gente vai colar a placa de CD. Tá vendo aqui, ó, a parte curva da borda externa e aqui a parte central do CD. Percebe que eu tive que cortar um pouco mais, né, aqui nas laterais. Aí vocês vão ver, dependendo do tamanho da caixa, da largura dela, pode ser que essa largura aqui seja maior. E aí você tem que fazer um corte aqui para tirar as pontas, né? E aí é aqui que entra a fita transparente, para você colar aqui, aqui, aqui e aqui, para fixar essa parte do CD na caixa. Então percebe, a caixa está em pé, percebe que eu consigo ler aqui o rótulo, né? E você vai pôr aqui o CD cortado em pé também. Aqui é a parte do centro do CD e aqui é a parte de fora do CD, a parte externa, né? Deve ficar de pé. No outro lado, está aqui a abertura, ó, 3 por 3, 3 centímetros de largura por 3 de comprimento. Você cola duas fitas. Aqui tem que ser fita isolante preta, deixando um intervalo entre as duas fitas de 1 milímetro. Nós queremos aqui uma fenda, uma abertura. Então todo o resto tem que ser vedado com fita, e aí entre uma fita e outra você deixa uma abertura de 1 milímetro para a luz poder entrar. Com isso o espectroscópio está pronto. Vou mostrar um espectroscópio que eu fiz com uma caixa de cereal. Olha só ele em pé aqui, né? Eu cortei na parte de baixo, então por isso está de cabeça para baixo. Ó, tem as duas fitas isolantes aqui com uma fenda aqui, um pequeno orifício por onde a luz vai entrar, uma fenda de 1 milímetro mais ou menos. Aqui está o recorte de 3 por 3. No lado oposto, aqui atrás, tem a abertura onde eu colei o CD. Nota que eu usei a própria fita isolante, não usei fita transparente, não precisa necessariamente ser transparente, né? Um detalhe importante é que a caixa ela deve ser de uma coloração escura, preferencialmente. Aqui eu estou mostrando uma caixa branca, né? O ideal é que essa caixa seja um pouco escura, porque se ela for muito clara, você vai ter muita luminescência, muita luminosidade dentro da caixa. Isso não é bom. Em situações assim, mais detalhistas, a gente poderia revestir toda a caixa com cartolina preta, mas isso dá muito trabalho e não é necessariamente importante para o tipo de observação que a gente vai fazer. E também chama atenção para a parte de baixo da caixa, que é onde a gente abre para consumir o alimento que está aqui dentro, né? Quando vocês forem escolher uma caixa, procurem uma caixa que tenha a possibilidade de ser fechada, né? Ela foi aberta, mas não foi rasgada a tampa, porque se você deixar aberto aqui vai entrar muita luz também. Então nós temos que ter a caixa toda fechada, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Eu não falei, mas obviamente, né, não podemos ter nada dentro da caixa, ela tem que estar vazia. Então se você for pegar uma caixa que já foi utilizada e tal, você corre o risco de a tampa ter sido rasgada de uma forma que você não possa vedar depois, né? Mas se isso aqui está intacto, basta você botar uma fita em cada lateral e uma fita aqui no meio para colar a abertura da caixa e deixar ela então toda fechada. Bom, com isso aí vamos às observações. Aqui onde está o CD é onde você deve olhar. E aqui onde está aquela fenda pequenininha, essa daqui é onde a gente vai apontar para uma fonte de luz. Então aqui ó, eu tenho um abajur sobre a minha mesa e aqui tem uma lâmpada, eu estou apontando ele para a lâmpada. E em vez de eu olhar com os meus olhos, eu estou colocando a câmera do celular. Percebe que a caixa fica deitada e na abertura onde está o CD eu estou colocando a lente da câmera do meu celular. Então em vez de eu receber a luz nos olhos, eu estou fazendo a luz incidir na lente do celular, porque aí eu posso fazer a foto. É essa foto que vocês devem enviar, né, como a resolução da tarefa. Então percebe que vocês devem fazer com que a lâmpada fique alinhada com a fenda. Se for preciso, você corre mais para a esquerda ou mais para a direita a caixa toda, né? A caixa, o celular, todo o aparato, você move mais para a esquerda ou mais para a direita, mais para cima ou mais para baixo, para fazer com que aqui na fenda você tenha um alinhamento com a lâmpada. Percebe? Aqui está a lâmpada, ó. E aqui está a parte da fenda, a parte de baixo da fenda.
Então eu fiz assim, deixei a lâmpada um pouquinho mais para cima na fenda para mostrar que a lâmpada e a fenda estão alinhadas. Aí a luz pode entrar e ao bater no CD vai formar aqui um espectro de cores, ó. Não dá para ver muito bem porque a imagem está distante e tudo mais, mas no celular de vocês vão ver bem. Tá? Então vocês podem fazer uma imagem do Sol. Só um detalhe, muito cuidado nessa parte, vocês não devem tirar o celular e olhar diretamente para o Sol com esse aparato aqui. Tá? Nunca se olha diretamente para o Sol. Mas se você apontar o dispositivo para o Sol com o celular aqui, aí não vai ter nenhum problema, certo? Então não olhem diretamente. Agora, dentro de casa, vocês podem olhar diretamente para lâmpadas sem maiores problemas. Então, vocês podem fazer uma foto de uma lâmpada de LED, de uma lâmpada de filamento, se ainda tiver alguma na casa de vocês, ou de uma lâmpada fluorescente, enfim, existem vários tipos de lâmpadas, né? A lâmpada do poste da rua costuma ser de sódio, e aí vocês vão ver um espectro diferente daquele que vocês viriam se apontassem para o Sol. Então, vocês vão ver os resultados, né, de uma forma grosseira, claro, do experimento de Kirchhoff e Bunsen. Tá? Então, se forem fotografar o Sol, não olhem diretamente, usem sempre a câmera. Dentro de casa, para olhar para uma lâmpada, vocês até podem tirar a câmera, dar uma espiada, não tem problema nenhum, mas eu vou sugerir que vocês sempre coloquem a câmera. Então, o que vai ser entregue na tarefa? Uma foto do aparato experimental, depois que vocês tiverem construído, façam uma foto dele como essa daqui, da parte da frente, ou como essa daqui, da parte de trás onde está o CD. Qualquer uma das duas já serve. Se quiser mandar as duas também não tem problema. E uma segunda foto de alguma fonte luminosa sendo observada, né? E aí então vocês precisam acoplar a lente do celular para fazer essa foto aqui, que pode ser, aqui eu tenho uma lâmpada fluorescente, pode ser do Sol, de uma lâmpada fluorescente ou qualquer outra fonte luminosa. Vou enfatizar mais uma vez a questão de observar o Sol, não olhe diretamente para o Sol, certo? Procure apontar o dispositivo para o Sol sempre com a câmera do celular acoplada aqui. A câmera do celular, a lente deve ficar nessa região aqui, ó. Se você pôr a lente aqui, aqui ou do lado de fora, evidentemente você não vai captar a imagem que está vindo aqui de dentro da câmera, tá? Então não olhe para o Sol em hipótese alguma. Com a câmera tudo bem, com os próprios olhos não. Dentro de casa, para olhar lâmpadas, não há problema em você observar com os próprios olhos. Então é isso, são duas imagens, repetindo, uma do aparato pronto, do espectroscópio, depois que vocês finalizarem a construção, e uma com o espectro. Eu não quero uma foto como essa que eu fiz aqui, né? Aqui uma segunda pessoa me fotografou. A foto que eu quero que vocês mandem é essa daqui que vai aparecer no celular de vocês. Vocês cliquem no botãozinho aqui, tirem a foto do espectro e mandem essa foto aqui para mim. Então, uma foto de um espectro e uma foto do aparato, do espectroscópio depois de construído. Essa então será a entrega da tarefa com relação ao espectroscópio. Se houver qualquer dificuldade na montagem, qualquer dúvida ou qualquer dificuldade de se obter os materiais, alguns deles podem ser substituídos sem problemas por outros, aí é uma questão de vocês experimentarem, né? Tem que tentar fazer com outros materiais e tentar outras formas até ter êxito, né? Isso é uma atividade experimental, então vocês estão convidados a experimentar, talvez substituir os materiais ou modificar o equipamento. Agora, com relação à montagem, se houver alguma dúvida, aí vocês podem me enviar essas dúvidas sem nenhum problema. Então é isso. A tarefa constitui-se então na construção do espectroscópio em uma imagem de um espectro de alguma fonte luminosa. Até mais.